Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Marmoraria Santista e Eng Plus Construtora e Incorporadora. Olá, esse é o programa Constru Business. Eu sou Roberto Barroso Filho e é uma grande satisfação contar com a sua audiência. No programa de hoje, vamos falar sobre AVCB e individualização de água e gás. Com Alexandre Alonso, engenheiro civil, diretor da Alonso Engenharia, e Douglas Elia da Costa, diretor da Hidrogex. Muito obrigado pela presença. Alonso, o que é AVCB? O que mudou recentemente na legislação e quem é obrigado a seguir a norma atual? O AVCB é um processo, desde o primeiro projeto, onde vão constar todos os equipamentos de combate a incêndio, hidrantes, extintores, etc. Esse processo é colocado para aprovação junto ao Corpo de Bombeiros e a legislação mudou um pouco em relação à quantidade de pessoas, cálculo de pessoas e, basicamente, como é que você entrega esse processo junto ao Corpo de Bombeiros. O modo de fazer essa entrega ou para a aprovação deles. Todos os imóveis são obrigatórios a ter o AVCB, acima de 750 metros quadrados. Os únicos imóveis que não são obrigatórios são as unidades unifamiliares, as residências, apartamentos, casas, esses não são obrigatórios. Basicamente é isso. Uma outra pergunta, por exemplo, o projeto de bombeiro ele é feito, mas isso não significa que ele, se o condomínio, por exemplo, seguir esse processo e esse projeto fielmente, que ele vai ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Procede isso ou não? Esse projeto ele é informativo para que seja realizados os serviços ou ele vale como lei? Quando o bombeiro aprova esse projeto, ele vale como lei? Vale. A lei diz que você tem de submeter o projeto ao Corpo de Bombeiros. E o corpo técnico do Corpo de Bombeiros é que vai atestar. Esse projeto está ok ou não. Então, ele primeiro aprova o projeto e você pega o projeto e usa o projeto para equipar o seu imóvel, de acordo com o projeto aprovado anteriormente. Ótimo. Porque nós já tivemos casos, né, de o projeto ser aprovado pelo bombeiro, na hora da vistoria, alguns detalhes, por exemplo, como altura de peitoril. Uma altura de peitoril, um jardim que foi aprovado daquele jeito. Não tem o peitoril no jardim. E aí a gente foi obrigado, mesmo sendo aprovado o projeto, a gente foi obrigado a adequar. É um pequeno detalhe, mas às vezes eu acho que a vistoria do bombeiro... Fundamental. É que determina, né? Apesar do projeto estar aprovado de uma forma e você adotou todo o projeto na sua obra, existem alguns detalhes que só a vistoria, só o homem que pode ir lá verificar, isso aqui está em risco, isso aqui não está em risco, não está de desacordo com a lei. É fundamental essa vistoria. Isso tudo está equipando o seu imóvel para ficar seguro, né? Então é uma coisa importante. E a chance de erro é mínima. Mínima. Às vezes um detalhezinho que a gente comentou, Sim. né? Douglas, todos os prédios estão aptos a receber o sistema de individualização de água e gás? Sim. Hoje, todos os prédios, qualquer condomínio, pode ser submetido ao processo de individualização de água e gás. De 2010 para cá, todos os prédios já vêm preparados para a individualização de água. E então existia um mito que os prédios antigos não podiam ser individualizados. E isso caiu. A tecnologia na individualização chegou, todos os hidrômetros e medidores de gás hoje são dotados de radiofrequência, então eles são adaptados dentro de todos os apartamentos antigos emprumadas e ninguém precisa entrar para medir nada. Então, a maior verdade é que qualquer condomínio pode ser individualizado hoje. Então, até os prédios mais antigos, você falou de 2010 para frente, até os, por exemplo, de 1900 e bolinha, recentemente, a gente individualizou o edifício Independência, na Praça da Independência dos anos 40, que é a nossa referência de prédio antigo, aqui, tubulação de ferro, e é um case de absoluto sucesso. Pode ser prédio individualizado, pode ser antigo, seja o que for. Muito bom, muito bom. Alonso, qual a importância da regularização de um estabelecimento comercial
gente vê clubes, né, de eventos e tal, ou condomínio mesmo, né, para obtenção do AVCB. E qual a responsabilidade civil e penal, por exemplo, de um síndico? Sim. É fundamental adequar todos os imóveis para a obtenção do AVCB. Por quê? Você está adequando o seu imóvel para eliminar um possível foco de incêndio inicial. Você vai proteger o seu imóvel, as pessoas que estão lá vivendo. Então, é fundamental adequar os imóveis para o combate e mitigação de incêndios. Não só isso, por exemplo, se tiver um incêndio, você tiver uma rota de fuga sinalizada, desobstruída, o dano físico vai ser mínimo se o prédio for evacuado, por exemplo. Então, é fundamental isso. A responsabilidade do síndico é total, tanto civil como criminalmente, porque ele é obrigado, ele sabe, a lei está aí, falar que não conhece a lei também não pode liberá-lo da pena. Então, é obrigatório para todos os imóveis, como eu já falei, ter o AVCB. O síndico sabe disso, ele é obrigado a fazer isso e tem que estar renovado. O AVCB tem que estar no seu prazo de validade. Caso ele não cumpra essa lei e haja um incêndio, por exemplo, ele vai ser responsabilizado civil e criminalmente. Se não me engano, são 3 a 6 anos de reclusão. Nossa. Caso ocorra isso. Tem mais. O condomínio ele é obrigatório, por lei, a ter um seguro. Se houver um incêndio, um sinistro, seja lá o que for, e não tiver com o AVCB em dia, não estiver com o AVCB, o seguro não vai pagar. Logicamente que ele não vai não vai pagar o sinistro, né? Porque ele não está de acordo com a lei. Tá, e de quanto em quanto tempo tem que ser renovado esse AVCB? Depende do imóvel. Uma edificação provisória, por exemplo, são 6 meses. Residencial, são a cada 5 anos. Desculpa, o que é edificação provisória? Você vai fazer um parque, por exemplo, um show, isso é provisório, mas tem que ter o AVCB. Tem que ter todos os equipamentos lá, tem que ter brigada de incêndio. Por exemplo, um carnaval? Sim. Específico para aquele número de pessoas? Para aquele número de pessoas tem que ter. Tem que ter não só isso e outros equipamentos, brigada de incêndio, treinamento de brigada. Para imóveis residenciais, de 5 em 5 anos. Imóveis comerciais, templos, 3 anos. É mais ou menos isso. Então tá bom. Mais tarde a gente vai falar de brigada de incêndio e tal. Vamos lá, Douglas. Determinada a viabilidade da individualização de água e de gás, né? Quanto tempo demora para a execução desse sistema num prédio, por exemplo? É que varia, depende de prédio de 200 apartamentos. Vamos pensar num prédio de 9 andares, 4 apartamentos por andar, aqueles prédios mais antigos, tal, prédio de 36 unidades. Quanto tempo, mais ou menos, demora esse processo, tanto de água como de incêndio? Legal. Nos prédios mais antigos, nós vamos sempre dividir em 2 tipos de condomínio. Aqueles condomínios que são dotados de válvula hidra, todos os seus banheiros, aquela válvula de pressão, onde os apartamentos são executados 1 por dia. Então, se o prédio tem 20 apartamentos, 20 dias. Se o prédio tem 60 apartamentos, 60 dias. E aqueles prédios que já são dotados de vaso com caixa acoplada. Isso, a obra fica muito mais simples. Se instala cada hidrômetro em 40 minutos dentro do apartamento. Então, nossa empresa costuma fazer 4 apartamentos por dia. Então, passa a ser uma intervenção muito rápida. Muito bom. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, logo estamos de volta. Estamos de volta no programa Constru Business, que hoje recebe Alexandre Alonso, diretor da Alonso Engenharia, e Douglas Elias Costa, diretor da Hidrojet. Além das vinculações do programa da grade da TV Santa Cecília, também podem nos assistir através do YouTube, Facebook e Instagram. Basta apenas procurar por @ConstruBusinessTV. Bom, voltando ao assunto de individualização de água e gás, Douglas, como é feito o controle do consumo de água? Essa medição é feita pelo zelador, pelo funcionário, ou ela pode ser automatizada? Como é que funciona? Então, esse sistema que o funcionário ou o zelador passava com a prancheta anotando o número para depois digitar no Excel e mandar para a administradora está obsoleto. Era um sistema muito suscetível a erros e fraudes. Então, era muito comum 3 virar 7, 1 virar... Então, esse sistema está obsoleto. Hoje, o sistema de hidrômetros e medidores de gás por radiofrequência, ele tem uma transmissão eletrônica desses dados e ele pode ser lido de qualquer lugar do mundo. Então, do prédio, os hidrômetros e os medidores de gás transmitem esse sinal para o elevador e o elevador tem um chip de celular que transmite esse sinal para uma nuvem que pode ser lido de qualquer lugar.
O morador, no dia seguinte, então, assim, num prazo de 24 horas, ele tem acesso ao portal do cliente para saber o seu consumo em litros. Então, ele sabe, consumiu na casa dele ontem 12 litros, 16 litros, seja o que for, e todos os alertas de consumo, que são os alertas de fraude e vazamento. Então, ele sabe se a casa dele está vazando ontem no banheiro da suíte. Então, o sistema de individualização evoluiu muito, está muito moderno. Não faz sentido hoje o cara passar com a caneta. Como você frisou no bloco anterior, todos os prédios, condomínios estão aptos a esse sistema de individualização e de leitura. Não tem exceção, todos os prédios. O que vai variar é, logicamente, o prédio mais antigo demanda uma intervenção maior, consequentemente um custo maior. Por outro lado, o benefício dele é muito maior, porque o grande consumidor é o prédio antigo, por causa das válvulas hidras, válvulas de pressão. Sem contar, né, Douglas, que o uso racional, né, da água com a individualização, de cada apartamento ser responsável pelo que gasta, eu acho que isso aí gera uma economia para o prédio, ele tem um custo a mais para executar o serviço, mas em compensação tem um benefício no termo de consumo de água absurdo, né? Isso é sensacional. Quando a gente fala em condomínio, o insumo água é responsável pela segunda maior despesa dentro do condomínio. Então, depois de mão de obra de funcionário, é água. Então, não faz sentido você falar em gestão de condomínio se você não domina esse insumo. Gestão de água é medir a água individualizada. Com isso, você controla a despesa de um condomínio. E, em geral, abaixa até 40% do consumo de água. É muito dinheiro jogado fora. Vocês têm até como prever isso, né? Mais para frente a gente fala essa previsão da economia com custo, né? E mais para frente a gente conversa. Alonso, você trabalha, a tua empresa é bem conhecida aqui em Santos, além de vistoria, você executa antes de iniciar uma obra e vários outros processos de vistoria interna, tal, risco de engenharia e tal. Você trabalha também bastante com a AVCB e eu queria saber os problemas encontrados nos AVCB. Qual é a maioria dos problemas? Onde esbarra os condomínios da obtenção da AVCB? Infelizmente, são os usuários. O problema maior reside com os usuários, porque eles são resistentes à mudança. Infelizmente, a gente tem que adequar os imóveis para ter os equipamentos adequados e necessários para combater o incêndio. Isso acaba dando por exemplo, um prédio que tem lojas embaixo. A gente está tendo esse problema agora. Para você instalar uma luminária de emergência nessa loja, a gente tem resistência. Não, aqui não pode ser, então eu não quero esse equipamento horrível, ou coisa do tipo. Mas é obrigatório, tem que estar lá. Pessoas que gostam de colocar vasos de plantas nos corredores, dos halls de elevadores, por exemplo, de escadaria, que é uma rota de fuga. Não pode ter nada obstruindo ali. Lixeira dentro das escadarias. Nada disso pode ter. Então, basicamente, é uma coisa de você convencer o usuário de que aquilo é um bem para ele. Então, esbarra mais ou menos aí, por aí, pelas pessoas, pelos usuários. Então, todos os imóveis são obrigados a seguir essas normas de segurança para obter a AVCB. E os imóveis antigos que não tem jeito, que fica muito difícil seguir 100% a norma, tem solução? Como é que é feito? Tem solução. O Corpo de Bombeiros é uma entidade muito inteligente. Ela sabe que não tem como você, por exemplo, uma escada em leque, que é aquela escada que tem o patamar em tamanhos, dimensões diferentes. Mais largo numa dimensão, mais estreito em outra. Isso é proibido hoje, a gente não pode mais construir com uma escada em leque. Mas o que ele vai fazer? Eu vou demolir a escada do prédio e vou fazer uma outra? Não tem como. Então eles sabem que aquilo não tem como fazer. Então eles adequam. Colocaram o quê? O corrimão que não existia, tem que ser nos dois lados. Fita antiderrapante, tudo isso para eliminar algum risco quando você está utilizando a escadaria como rota de fuga. Você não tem mais como confinar aquela escadaria com porta-corta-fogo. Você vai trocar todas as portas dos edifícios, de todos os apartamentos por porta-corta-fogo? Não. Existe um material próprio para você aplicar na porta de madeira que ela vai resistir ao fogo um certo tempo, um certo prazo, logicamente, e isso tem que ser executado também. Então, o bombeiro é inteligente, é muito bom para que a gente tenha todas essas normas que eles estão mudando, e eles vão mudando constantemente, é interessante para nós também. Muito bom. Douglas, hoje captação de água de chuva passa a ser até uma responsabilidade para o novo construtor, para os prédios novos, melhor dizendo, né? Qual o benefício que essa captação de água da chuva traz para o condomínio e aonde essa água da chuva pode ser utilizada? Ela pode ser utilizada para beber? Aonde eu posso utilizar água de chuva? Cada vez mais nós começamos a dar valor à sustentabilidade. E reaproveitar uma água que vem, teoricamente, de graça para a gente faz todo sentido. Então, seja a água de chuva, seja a água do lençol freático. Os dois sistemas devem ser implantados no prédio.
desde que tomando seus cuidados adequados. Então, você deve testar a água de maneira correta, você deve armazenar essa água de maneira correta e deve destiná-la a um uso correto, que é para regar jardim, que é para vasos sanitários poder ser usado, que você não demanda ter uma água limpa. Em muitos casos, até o próprio lava-pés, quando você chega da praia, pode ser utilizado como água de reuso. Porém, para tudo existe norma, para tudo existe procedimento, então não é chegar a canalizar uma água e jogar ali que está resolvido. Mas é inteligente, sim, fazer uso desses recursos naturais que estão aqui, que a gente, em tese, os tem de graça, né? Temos que utilizá-los. Então, mais para frente, nós vamos falar sobre a utilização de água do subsolo. Perfeito. Mas esse sistema de utilização de água de chuva, ele é possível ser feito em prédios já prontos, prédios antigos? Qualquer prédio também é possível se adaptar o sistema de captação de água de chuva. E não necessariamente você tem que construir um reservatório para isso. No mercado hoje existem alguns reservatórios modulares que se chama wall, ele é projetado para trabalhar verticalmente e é localizado sempre ao redor do muro do prédio, no recuo lateral e posterior da edificação. E você, conforme o uso que você o destinou, você faz o dimensionamento desses módulos, pressuriza, filtra e coloca ligado na rede de torneiras que vai fazer a lavagem de piso, regagem de jardim e assim por diante. Muito bom, ótimo. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, logo voltamos com o programa ConstruBusiness. Estamos de volta para o último bloco do programa ConstruBusiness. Hoje com a presença de Alexandre Alonso e de Douglas Costa. Alonso, quais os itens obrigatórios de combate a incêndio que cada edificação deve ter? Equipamentos de segurança de combate a incêndio, extintor de incêndio, hidrante, sinalização de rota de fuga, estanqueidade de shaft, por exemplo, imóveis com mais de 12 metros de altura, tem que ter o isolamento entre shaft, porque senão vira uma chaminé. Treinamento de brigada de incêndio. Luz de emergência. Luz de emergência. Esses equipamentos básicos que vão constar fazer parte de um projeto que vão ser colocados à prova, à discussão para o Corpo de Bombeiros e vão ser instalados depois no imóvel. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da brigada de incêndio. Essa possibilidade existe em todos os prédios? É obrigatório. Eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona e o que isso beneficia na obtenção do AVCB, se isso prolonga o prazo, se tem alguma influência no prazo da renovação da AVCB. É obrigatório. Sem a brigada de incêndio para imóveis acima de 750 metros quadrados, você não consegue ter o AVCB. Você pode aprovar o projeto, instalar seus equipamentos, mas você tem que treinar sua brigada. Por quê? Em caso de um sinistro, essa brigada é que vai dar o primeiro combate ao incêndio, se for possível, e vai orientar os usuários a utilizar a rota de fuga. Então, é fundamental que tenha essa equipe treinada e habilitada para poder fazer esse combate. Para imóveis também que não tenham 750 metros quadrados, mas que tenham 100 pessoas de usuários, como um templo religioso, tem que ter também a brigada de incêndio, treinamento de brigada. Existe um mínimo de pessoas ou depende do número de unidades? Como é que funciona para determinar? Os funcionários, por exemplo, funcionários são 80% dos funcionários de qualquer imóvel, residencial ou comercial, e o ideal é que seja um morador por andar. Então, quantos pavimentos tiver? 12 pavimentos, 12 moradores. Esse é o ideal, porque vai ter sempre alguém naquele andar que está treinado e hábil para poder dar o primeiro combate. Então, vou pegar o gancho. Quem faz esse treinamento? Uma empresa especializada? Como é que funciona? São pessoas treinadas pelo Corpo de Bombeiros. A maioria são pessoas que, sargento do Corpo de Bombeiros, oficiais do Corpo de Bombeiros, eles podem fazer isso. E eu acho que devem fazer isso, porque são as pessoas mais capacitadas para poder dar um treinamento de brigada de incêndio. Ótimo. Douglas, nós já falamos de captação de água de chuva e, recentemente, eu tive a oportunidade de realizar até num prédio nossos, na minha empresa, a captação de água do subsolo para suprir a falta de água de chuva. Por exemplo, se tiver um período longo de estiagem, a água que vem do subsolo ela pode ser adicionada ao reservatório de água de chuva, né, para que o prédio tenha autonomia permanente dessa água, inclusive para utilização em bacias, que nem você falou. Perfeito. Como é que funciona esse sistema? Todos os prédios, também a mesma pergunta, podem fazer esse sistema? Particularmente, eu sou muito fã do sistema de reaproveitamento de água do lençol freático. Todos os prédios que têm subsolo, em função do nosso lençol freático
está num volume muito próximo da superfície, todo prédio que tem subsolo em Santos, ele tem um sistema de drenagem que fica abaixo do piso, que é contemplado por uma caixa que armazena essa água e expulsa ela do prédio de tempo em tempo, de acordo com o nível que ela alcança. Então, você já tem um reservatório, você já tem um sistema de captação. Basta canalizá-lo e filtrá-lo de maneira adequada, direcionando para os pontos que você quer utilizar. Ou seja, todo prédio com subsolo já tem meio caminho andado para o reaproveitamento de uma água que ele expulsa. E uma água que, apesar de salobra, apesar de muitas vezes vir com coliformes, ou seja, outros componentes que forem, é uma água que é passível de tratamento e de reuso para vaso sanitário, para lavagem de piso. Então, é um sistema inteligentíssimo, mas não deve ser utilizado em prédios que não têm subsolo, porque o custo-benefício não fecha a conta. Por exemplo, a gente sabe que o subsolo de Santos tem muito ferro. Sim. E essa água, normalmente, ela fica com uma cor meio amarelada e às vezes até com determinado odor. Como resolver esse problema? Porque é desagradável você estar num vaso, ver o seu vaso sanitário com aquela água amarela. E outra coisa, mais uma pergunta. Essa água, ela pode ter alguma contaminação que alguém que utilize um vaso sanitário possa pegar alguma doença advindo dessa água? Não, porque você não vai ter contato com essa água, então você não vai ter esse tipo de risco. Não vejo essa possibilidade. O que acontece é assim, o nosso lençol freático, ele está suscetível à pluviometria da cidade. Então, em tempos de chuva constante, há a possibilidade de essa região que está sendo captada a água ter um material orgânico mais concentrado e trazer uma coloração e odor para a água. Mas é possível, sim, tratar tanto o odor quanto a coloração e é possível, sim, você ter um reservatório misto, que nesses pontos de alto índice pluviométrico, você abre mão da água do lençol freático pela coloração e pelo odor e se faz uso da pluviometria. Então, você compensa o sistema precisa ser trabalhado com inteligência. Então, são problemas decorrentes do uso, mas que o custo-benefício, sim, é muito positivo. Não é uma tecla que você aperta e está resolvido, você precisa gerenciá-lo. Mas é muito inteligente porque a economia é absurda de água que você faz com isso. E o sistema, a implementação é relativamente rápida, né? É rápida e ela demanda um tempo para que você fique numa zona de conforto. Então, você vai estudar essa região, vai implantar, vai entender a sazonalidade dessa coloração e tomar as medidas cabíveis. Muito bom. Alonso, queria que você comentasse um pouquinho sobre a obrigatoriedade do gerador nos prédios novos e, principalmente, se ele pode ser utilizado para alimentar as luzes de emergências e elevadores do prédio, se isso é possível, ou a luz de emergência tem que ter autonomia. Eu acho que é fundamental. O gerador, quando instalado adequadamente no imóvel, ele pode ser dimensionado para que atenda os elevadores, ou um elevador, no caso de queda de energia, por exemplo, incêndio não, porque a gente não deve nem utilizar o elevador. E para iluminação de emergência, sim. É fundamental. O gerador é autônomo, né? Então ele pode atender ao imóvel como um todo. Assim, elimina aqueles pontos aquelas luminárias de emergência que são autônomas, que você não faz a manutenção adequada, quando vai precisar, ela não está funcionando. O gerador é um equipamento inteligentíssimo. Que acontece em vários prédios. Eu vou emendar essa pergunta e vou fazer outra. A importância da certificação desses equipamentos utilizados no combate a incêndios nos edifícios. Porque, no paralelo, se encontra alguns equipamentos, sim, é necessário comprovar a certificação desse material para a obtenção da VCV? Sim. Na vistoria, quando é feita a vistoria, o vistoriador vai verificar se a sua placa ela tem a luminescência adequada, a informação, a placa, comunicação visual, se ela tem o CNPJ da empresa. Então, todos os equipamentos são de segurança, de combate a incêndio, eles têm que ser normatizados pelo Inmetro, claro, isso é óbvio. Não dá para você equipar o seu imóvel, onde mora a sua família, onde estão trabalhando seus funcionários, com equipamentos que não são normatizados, né? Com esse problema de redução de custo, essa pergunta foi feita por isso. Compra no paralelo, o brasileiro gosta do jeitinho paralelo. Não é aprovado, não aceito. Bom, vou encerrar o nosso programa. Eu quero agradecer muito aqui a presença do Alonso e do Douglas, dizer para o telespectador também que estaremos de volta na próxima semana e agradecer a audiência de todos vocês. Até mais.
programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Marmoraria Santista e Engeplus Construtora e Incorporadora.